Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário, nosso momento de ouvirmos, de falarmos das coisas de papai. E hoje eu te pergunto, você tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo? Você tem buscado ouvir a voz do Espírito Santo? Por que eu te pergunto isso? Porque quando Jesus foi aos céus, né? Ascendeu. Ele falou, antes ele avisou, que ele iria estar deixando o Espírito Santo, enviando o Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos ajudar na caminhada, porque ele sabia que a nossa força física não daria conta. Ele viveu na Terra. E olha que naquela época não tinha as bagunças, as tentações que nós temos hoje. Você há de concordar comigo que os problemas de antigamente eram bem menores que os problemas de hoje, não é? Se você for parar para pensar, antigamente quais que eram os problemas deles? Um inimigo aqui e ali, né, por questões de cidade, de território, uma enfermidade aqui e ali, algumas possessões demoníacas aqui e ali. Em geral, eu acredito que o problema deles eram esses. Agora, hoje em dia, quando você para pensar, você for tentar colocar numa balança os problemas que nós enfrentamos hoje em dia, roubo demais, assassinato demais, falta de amor demais, falta de perdão demais, acidentes demais, tragédias demais, contas demais, que mais? Alimento muito caro, enfim, isso independe de governo, porque desde que o mundo é mundo, que a modernidade se fez, é assim. Cada dia produtos novos, consumismo, as pessoas cada vez mais afastadas da presença de Deus, então os problemas se acarretam ainda mais. Enfim, na minha opinião, tá? Isso não é Bíblia, é a minha opinião. Hoje em dia, né, já há muitos anos atrás, vamos dizer assim, quando a modernidade, o progresso começou a aparecer, nós temos muito mais problemas do que antigamente, eu penso, pastor Elaine. Sua opinião é sua opinião, a minha é minha. Mas nosso Deus é o mesmo que resolvia os problemas daquela época como os problemas de hoje, né? Ele, para quem busca a presença de Deus, para quem quer se entranhar nas coisas do Senhor, ele é a nossa solução. Não existe outro. Por mais que você fala assim, não, pastor, mas tem coisa que é o dinheiro que vai lá e vai resolver. Tá, mas para você ganhar o dinheiro, não tem que ser o Senhor que vai te dar o fôlego de vida para você conseguir trabalhar e assim vai? Então, volta tudo no ponto inicial. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui nessa passagem nós vamos ver que o Senhor Jesus fala que se a gente buscá-lo e fazer dele o centro da nossa vida, ele, obedecendo, ele não vai ser apenas um conhecido seu. Ele vai ser o seu sustento, o seu alimento, a sua força, a sua proteção, ele vai ser seu tudo. E também fala que quando ele subiu aos céus, ele não iria nos abandonar. Ele iria mandar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. E é o Espírito Santo de Deus quem nos alerta quando a gente está indo para caminhos tortuosos e errados. Nos fortalece quando a gente está enfraquecido, não tendo forças para enfrentar as batalhas diárias. Nos conduz, nos mostra o caminho quando a gente está indo para lugares que não condizem com a vontade do Pai para nós. É o Espírito Santo. Deus veio e criou o mundo. Jesus veio e mostrou a verdade para o mundo. Serviu de cordeiro mudo, né? Foi expiação para que nós tivéssemos a nova chance. E o Espírito Santo vem para
transformar, para convencer do pecado, para mudar a história de vida. Mas vamos à palavra. Primeiro eu vou estar lendo. João capítulo 15, versículos 14 e 15, que diz assim. Isso é Jesus falando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aí eu vou lá no 16, versículos 7 e 8, que diz assim. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas para vós, mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que maravilha. Por que que o Consolador vai convencer? Porque é ele que faz você, sabe aquela vozinha que você escuta lá no fundo do teu ouvido, do coração? Filho, filha, não vai por aí não vai dar certo. Muitas vezes o teu eu fala mais alto e fala, não, eu vou porque eu posso, porque eu quero, porque sou eu. Larga esse eu de lado. Começa a falar nós. Uai, pastora, como assim nós? Nós, você é o Espírito Santo. Se nós falar que é para ir para lá, vai. Se nós falar que é pro lado de cá, então vai. Aprenda a buscar intimidade com o Espírito Santo. Sabe aquele relacionamento que eu vivo pregando sobre isso? Aquela troca. Você se dedica a ele e ele se dedica a você. Sabe? Aprender a ter ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo te ordena, te fala, te pede, porque ele não vai a ferro e fogo. Ele é sutil, com delicadeza, com amabilidade, com carinho que ele fala com você. Então aprenda a buscar essa intimidade, abrir o seu entendimento auditivo para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque não adianta, eu não tenho vergonha de falar. Muitas vezes aconteceu o Espírito Santo falando comigo, às vezes até coisas bobas, assim, aos meus olhos, coisas simples, vamos dizer. Um exemplo, porque eu busco esse relacionamento. E você pode ter isso também. Às vezes coisas simples. Eu falava assim comigo mesmo, eu vou em tal lugar para encontrar tal pessoa para resolver tal problema. Aí eu sempre oro, eu sempre estou falando com Deus. Meu Deus, eu acho que hoje eu vou lá para resolver tal problema, tal situação, assim, assim. Aí na hora que eu estava para sair, eu falava, Senhor, eu vou lá agora. Vamos comigo. O Espírito Santo me alertava, não vai agora porque a pessoa não está. Ai, pastora, que coisa de doido. As coisas de Deus é assim mesmo. Você tem que dar um de doido para entender. Aí, eu vou mesmo assim. Chegava lá, adivinha? A pessoa não estava. E o Espírito Santo tinha me avisado para não ir porque ela não estaria. Mas eu fui pelo meu eu, não ouvi a voz de Deus falando comigo que eu iria perder a pernada. Ia. Chegava lá, a pessoa não estava. Ai, pastor, mas coisas tão bobas e simples, o Espírito Santo vai perder tempo em te avisar? Vai. Das menores coisas às maiores coisas. Porque ele é nosso amigo. Ele foi enviado por Jesus para nos ajudar, nos alertar, nos mostrar o que é correto. E ele como tal, como nosso amigo, como nosso consolador, como nosso ajudador, ele poupa sofrimento para nós. Ele poupa nós quebrarmos a carinha santa se nós ouvirmos a ele. Por que que ele não avisaria das coisas mais simples às coisas mais complexas?
Pois se ele foi enviado para isso, ali eu perdi tempo, ali eu me cansei, me desgastei, fiquei nervosa porque cheguei lá, não encontrei a pessoa que eu tinha que resolver a situação. Ele me poupou de um tanto de situações ruins que eu, se tivesse ouvido, não teria passado. Entendeu? É fazer do Espírito Santo o seu amigo verdadeiro. É conversar com ele pedindo a direção para as coisas. Para não chegar lá e quebrar a cara. Se machucar, irar, chatear, entristecer, chorar. É isso que ele nos mostra. Busque a presença do Espírito Santo. Jesus nos alertou que iria enviar o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? É ele quem convence do pecado. É ele quem mostra o caminho. É ele quem transforma o nosso eu, que sempre quer tomar a frente do espiritual. É ele. Basta buscarmos a presença dele. Amém? Fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Paizinho amado, obrigada por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, por esta semana. Que o Senhor esteja conosco, o teu Espírito Santo conosco, para nos mostrar qual direção tomar. Para nos mostrar qual decisão tomar. Para nos ajudar a resolver as batalhas que irão aparecer. Que o teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos direcionando, nos fazendo transbordar de alegria, mesmo diante dos problemas que virão, que eu sei que virão. Entra com a tua providência, papai. Não aparte de nós o teu Espírito Santo. Dê-nos entendimento, sabedoria para buscarmos cada vez mais a presença dele em nossa vida. E assim conseguirmos conduzir todos os dias, grudadinhos nele. Em nome de Jesus eu lhe peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, aprenda a fazer do Espírito Santo o seu consultor. Hoje em dia não é chique, né? Você ter como é que eles falam? Personal Starling, personal não sei o que, personal personal não sei o que mais. É uns nomes tão difíceis. Mas você sabe o que eu tô falando. Então faça do Espírito Santo o teu personal tudo. Amém? O Espírito Santo seja o seu personal tudo. Para tudo na sua vida, você busque a orientação dele, a direção dele. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu, corre lá no YouTube, é rapidinho. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho, que aí todas as notificações vão chegar até você, conforme eu postar todo dia, chega lá o aviso. Compartilha com os amigos, com os inimigos principalmente, manda a palavra de Deus, converte o coraçãozinho ruim deles, que aí você vai ver como que a vida vai ficar melhor, tá bom? Eu conto com você, Jesus conta com você, porque você vai estar evangelizando, e o mundo está precisando disso, de Jesus. Jesus te abençoe.